Estou de volta para falar de endometriose, uma doença ginecológica que atinge mais de 7 milhões de brasileiras. Esse número corresponde a cerca de 10% da população feminina em idade reprodutiva. A reportagem é de Letícia Antunes e Tony Batista. Hoje eu lido com dores muito intensas, dores que me causam às vezes desmaio, vômito, né? É muito desconfortável, eu não durmo, porque as dores na parte da noite são muito intensas, então eu acostumei a não dormir. Este é o relato de uma jovem de 29 anos que desde outubro do ano passado vive com esses sintomas, mas o diagnóstico correto só veio há 3 meses. Endometriose, doença ginecológica que causa fortes dores e afeta a qualidade de vida. A psicóloga conta que há 2 anos começou a sentir cólicas mais intensas, procurou atendimento, mas o diagnóstico não veio. Tanto por parte dos profissionais de saúde, mas da população em geral, as pessoas não sabem o que é endometriose, não entendem o que é endometriose. E aí isso acaba deixando o diagnóstico muito vago. As mulheres levam em média de 7 a 10 anos para descobrir que elas têm endometriose. A situação da Alice se agravou tanto que agora, para ela melhorar e voltar a ter uma vida sem várias idas ao hospital, apenas uma cirurgia, porque a doença já afetou outros órgãos, como intestino e bexiga. No estado do Rio, o procedimento por vídeo pelo SUS só é realizado na capital ou no município de Resende, mas, segundo a jovem, o caso dela é grave e não há como aguardar na fila de espera. De acordo com estudos, só no Brasil mais de 7 milhões de mulheres vivem com endometriose, o que corresponde a cerca de 10% da população feminina em idade reprodutiva. De acordo com dados do Sistema Único de Saúde, em 2024 foram mais de 145 mil atendimentos relacionados à endometriose, um aumento de 25% em relação a 2023, quando foram registrados cerca de 115 mil atendimentos. Alta ainda maior se compararmos com o mesmo período de 2022, mais de 76% de aumento, foram cerca de 82 mil casos. Endometriose é uma doença em que o tecido que reveste o interior do útero, o endométrio, se desenvolve fora da cavidade uterina. O tecido deveria ser expelido durante a menstruação, mas acaba se instalando em outros órgãos. Para diminuir a dor e evitar uma grande ingestão de medicamentos, são indicadas sessões de fisioterapia pélvica. Geralmente a dor da endometriose ela vem muito por essas fibroses, porque quando a mulher vai se movimentar, com as aderências, aquele tecido como se ele ficasse todo agarrado ali dentro, né? Então, com a fisioterapia, a gente vai conseguir atuar nesses tecidos, melhorando essa mobilidade. Por isso que as mulheres relatam bastante conforto na hora de que faz a fisioterapia. O tratamento da fisioterapia vai ajudar muito também, porque essas dores incapacitam a mulher, né? Muitas deixam de trabalhar, muitas deixam, às vezes, de fazer suas funções do dia a dia, alterando muito a qualidade de vida. Esta ginecologista explica que os casos se agravam por falta de uma descoberta precoce. Os exames realmente têm que ser exames mais específicos. O exame de rotina ginecológico, muitas vezes ele não consegue detectar pela ultrassonografia pélvica via transvaginal. Então, a gente precisa fazer a ressonância magnética, porque é o exame padrão ouro, em que vai realmente avaliar se existem ali lesões. Então, muitas vezes esse exame é pedido de forma tardia, então, por isso, acaba que o diagnóstico ele é feito de forma tardia também. E muitas vezes levando as pacientes a, quando tem o diagnóstico, muitas vezes as lesões já estão mais extensas, profundas, com muitos sintomas, e isso realmente dificulta ainda mais o tratamento. A médica lembra também que a endometriose é uma doença crônica e que a mulher que é diagnosticada vai precisar conviver com a condição mesmo depois de uma cirurgia. Por isso, é importante ficar atento aos sintomas e logo ter o diagnóstico e ter uma vida normal. Cólicas menstruais intensas, esse é o principal sintoma. É uma cólica, é uma dor na hora que você menstrua, um pouquinho antes e durante a menstruação, mas de forma muito intensa, é fora do comum. Muitas vezes o analgésico via oral não dá conta e a mulher realmente se sente incapacitada para suas realizações pessoais, do seu trabalho, no seu dia a dia, não consegue fazer atividade física, porque é uma dor realmente muito grande, uma dor lombar, muitas vezes com irradiação para a região pélvica. Então, dor na hora da relação sexual também é um forte indício em que a mulher deve procurar
procedimento médico para poder diagnosticar. Ainda de acordo com a médica, mais de 50% dos casos de infertilidade estão ligados à endometriose, medo com o qual a Liz convive diariamente. Além de você estar lidando com dores físicas muito intensas, você tem que cuidar do seu emocional, de tudo que está envolvido nisso. Então, a questão é ser uma mulher que não tem filhos, mas que deseja ter em algum momento. Eu preciso também pensar num tratamento que seja eficaz e que não que me permita também construir a minha vida a partir da minha perspectiva e dos meus desejos futuramente. Então, não quero que a endometriose também me roube os meus desejos nesse sentido. A dica é, nos primeiros sintomas, intensificar, investigar mesmo para ver se trata de endometriose.